parte 3. Ok, nós paramos nesse slide porque Jesus então veio morrer pelos nossos pecados, né? Muitas pessoas que acham que não tem pecado, que são pessoas boas, íntegras, né? E não tem pecado. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Vamos passar? Ok, nesse gráfico aqui eu vou explicar que o maior pecado, o maior problema do homem é a sua separação de Deus. Então aqui o homem, né? E entre o homem e Deus, o pecado separa o homem de Deus, né? A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É bom você fixar essa cena aqui, né? Muito forte, porque é a realidade e é algo que não tem sido ensinado hoje. Pouco se fala sobre isso, da necessidade de levar o homem a buscar a Deus e ser livre totalmente dos seus pecados pela graça, pelo sangue de Jesus. Então o homem está afastado de Deus e a gente tem que lembrar, né? A palavra de Deus diz que toda a raça humana está debaixo do pecado, da ira de Deus. Imagina seu amigo lá no trabalho, você convive toda semana lá na faculdade, na escola, né? As pessoas que você ama, até mesmo na sua casa, mas aquelas pessoas estão distantes de Deus. E nós precisamos ter essa revelação, né? Para que a gente possa então pregar a palavra e criar oportunidades e estar sempre cheios do Espírito Santo para que a gente possa falar e fazer com que essas pessoas deixem de ser inimigos de Deus, porque são inimigos quando estamos longe do Senhor, nós somos inimigos da cruz de Cristo, estamos afastados, existe uma parede assim da inimizade, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos reconciliamos com Ele. Vamos passar ao próximo slide. Aqui em Provérbios 14:17 diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Aproveitando para falar isso aqui rapidamente, o pecado é o opróbrio dos povos, quer dizer, a desonra dos povos. A roubalheira que você está vendo aí, todo mundo, gente culta, inteligente, roubando homicamente, é por causa do pecado. O homem não crê na Bíblia que o homem é pecador. Até as religiões já não creem mais que o pecado original, que Adão é um mito. Adão é um mito, né? O dilúvio, Sodoma e Gomorra também foi um episódio isolado. Deus não puniu lá com Sodoma e Gomorra assim, não. Foi um caso. Não vai acontecer com a humanidade isso não. Só um caso isolado. Já vi um sacerdote falando isso no canal de televisão. Então o problema todo é a gente frisar isso aqui, ó. Você que está aí vendo essa podridão, gente culta. Eu fiz um vídeo lá em 2010, botei lá, educação é a solução? Não, Jesus disse que todo homem tem que nascer de novo. Para quem que ele falou isso em João 3? Para o doutor da lei, um homem íntegro, chamado Nicodemos, tem que nascer de novo. É um renascimento, é mudança de natureza pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então eu estou aproveitando para falar isso aqui, para deixar registrada essa palavra para você que está aí, vendo tanta podridão, tanta corrupção. É um pecado, tem que nascer de novo. Todo homem tem que nascer de novo. João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemo, um doutor da lei. Ele não falou isso para uma prostituta, foi para um doutor da lei, um homem cumpridor da lei, religioso. Tentava cumprir, né? Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Se você não adultera, você cobiça. Então, se depender de guardar a lei, vai todo mundo para o inferno, eu e todo mundo, né? Porque Paulo disse isso, né? Em Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. É o pecado inerente, de nascença dentro de nós. Lá em Romanos também, Paulo fala bastante sobre isso, né? Que todos pecaram. E ele disse que não há nenhum justo sequer, a gente tem falado sempre isso, né? Não tem ninguém, todos se extraviaram da verdade, seus pés são velozes para derramar sangue. Como é que a gente entende esse versículo hoje com facilidade? Porque antigamente se matava porque tinha um motivo, hoje se mata sem motivo, não precisa de motivo, né? Então os pés são velozes para derramar sangue, a sua língua só tem maldição, né? Então é o perfil do homem sem Deus. Então ele precisa de um Salvador. Então, o pecado me leva a cometer pecados. É isso que o homem não entende. Lá na Bíblia, é isso que vai estar falando aqui. Isso é fundamental. Vamos passar. Visto que a morte veio por um homem, Adão, Deus, pecado, homem. O pecado separa espiritualmente o homem de Deus. Então, hoje em dia nós estamos vivendo assim um tempo que falar de pecado de Adão, isso é ridículo, né? Falar do Evangelho também é ridículo, né? Mas graças a Deus, isso é maravilhoso. Saber que nós temos o privilégio de crer na palavra de Deus.
como de fato ela diz, né? Que toda a humanidade se perdeu em Adão, né? O pastor sempre diz, né? Eu não mereci nada, ou melhor, eu não tive culpa do pecado de Adão. Pregando na Cinelândia durante muitos anos, falou, pastor, a gente não tem nada a ver com o pecado de Adão. Mas você vira pó, acreditando ou não, tu és pó e a pó tornarás. A sentença, né? E depois também você não fez nada para merecer a salvação. Jesus te salvou, você não merecia nada. Então você não fez nada para merecer o pecado de Adão, mas você não fez nada para merecer a salvação também. Então vamos passar. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Uma pausa, por favor. Vamos pensar no que a gente está lendo, senão a gente lê rapidinho e presta atenção, né? Então, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, quer dizer, através de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, toda a humanidade está debaixo de condenação. Isso é assim algo assustador. Quando a gente para, sabe, sai assim entra no espírito e pensa assim nas coisas espirituais, pensa na eternidade, você saber que é uma responsabilidade sua de você anunciar o Evangelho. Você conhece o Senhor, aquela pessoa não conhece, né? Então, essa responsabilidade, Deus conta comigo, olha isso, Deus conta com você que está me ouvindo, você que já conhece Jesus. Pensa nas pessoas que você tem convivido e não tem falado desse amor incondicional do Senhor, essa escolha que a pessoa precisa fazer aqui na terra, depois que sair aqui da terra. É o que eu digo sempre, a escolha é aqui na terra, depois que sair da terra não tem mais oportunidade. E se o arrebatamento acontece agora, não tem oportunidade de você se consertar, não tem oportunidade, se Jesus voltar agora, de você pedir perdão para aquela pessoa que você sabe que não está bem com ela. Não tem, porque nós aprendemos no vídeo anterior que o arrebatamento, a transformação dos corpos, será um abrir e fechar de olhos. Algo piscou, aconteceu. Então você não vai ter tempo de ir lá se consertar com aquela pessoa que você não dá bem, né? Então todos morreram por causa de Adão, todos morrem, né? Então nós somos justificados através do sangue de Jesus. Vamos falar sobre isso. Vamos passar então? Ok, todos pecaram, né? Para fixar bastante, todos pecaram, né? Imagina quando você pensa naquelas pessoas que você ama, né? E quantas oportunidades o Senhor tem dado para você falar. Mas é o que eu falo sempre. Isso é para mim também. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, a gente tem vontade de falar porque está queimando. Mas se você está assim apagado, não tem nada para dizer não. Eu sei que todos pecaram, eu sei que se aquela pessoa morrer sem salvação, né? A Bíblia diz que só tem céu e inferno, não tem outra opção, né? Eu sei disso tudo, mas eu não estou com vontade, sabe? Não flui, porque está vazio. Se não estiver lendo a palavra, não adianta essa teologia de decretar uma bênção para você, se você não fizer a sua parte. Eu tenho que gastar tempo, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar o Senhor. Eu ouvi, irmão, 5 minutinhos um pastor, até bem conhecido aí na internet, que ele prega realmente contra o pecado. E ele contando, quando ele era mais jovem, com os amigos, ele fazia vigília de sexta para sábado, até as 6 horas da manhã. Orava 2 horas por ele, 2 horas pela igreja, mais 2 horas pelos diversos assuntos. Vigília de sexta para sábado, de sábado para domingo, 2 horas de oração pela vida dele, mais 2 horas pelo... Eu fiquei pensando, meu Deus, a gente está muito longe disso. Precisamos buscar mais o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, gasta tempo, e aí você vai estar cheio do Espírito Santo, aí você vai falar com maior facilidade. Entrou no táxi, já está falando, né? Está lá na fila do banco, não vai mais na fila, tudo bem, paga pela internet, mas vai em qualquer outro lugar, você vai e você aproveita a oportunidade, porque está queimando. Então nós precisamos avisar as pessoas. Mas eu sou uma pessoa íntegra. Não, mas a palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos estar alertas, vigilantes, cheios do Espírito, para que a gente possa cumprir o que Deus deseja nas nossas vidas. Vamos passar. Porque o salário do pecado é a morte. Isso aqui é uma afirmativa. Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. A morte espiritual é em primeiro lugar, e depois a morte física. É o que a gente diz, né, pastor? Mas eu não creio na Bíblia, não. Não creio, mas você morre. Teu amigo morre. Quantas vezes ao longo da sua vida
podemos ter vida eterna com Deus. E também tem a vida eterna sem Deus. O espírito não morre. E aí que existe uma confusão, né? Outras doutrinas, outras correntes. O espírito não vai morrer, crê também na vida eterna, mas não crê na ressurreição, né? Então só tem o céu ou o inferno. Então vamos lá. A continuação desse versículo é: sim. o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Meu amigo, Jesus foi morto, aquela morte terrível, ele chorou, ele agonizou. Hebreus 5 diz que ele apresentou-se a Deus com grande clamor e lágrimas, porque podia livrá-lo da morte. Mas Deus falou: não vai morrer, tem que morrer com essa humanidade. Então ele se submeteu e amou e morreu por você. Então você vai continuar no pecado, com Deus que morre por você, paga o teu pecado. Então foi um preço altíssimo, foi pela graça, favor imerecido, mas não foi de graça. Ele pagou o preço do sangue dele para salvar a tua alma, a minha alma. Então não há injustiça nenhuma da parte de Deus, de forma nenhuma. Vamos passar. Morte em Adão, vida em Cristo. Ok, o texto está ali registrado, você pode ver depois em casa. Vamos passar? Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, justificados por Cristo. Amém. Então lá em Romanos 5 também fala justificado, tendo pois sido justificados, né, temos paz com Deus, né? Olha que maravilha. Tanta gente buscando a paz e não sabe que através de Cristo Jesus nós recebemos a paz do Senhor, perdão de pecados, e somos vivificados em Cristo Jesus. Então o divindade vai merecer o pecado de Adão, mas em Cristo nós somos justificados, perdoados, redimidos e vivificados. Vamos passar? Amém. Vivificados com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que privilégio, né? O meu e o seu, né? Você está assentado nos lugares celestiais. É um privilégio cristão ter a certeza de salvação. Nós não damos valor a isso, irmãos. Sabe, tem muita gente hoje, você que está na faculdade, né? Essa geração da sua idade, de faculdade, o pessoal não crê em Jesus não crê em Bíblia não, isso é ridículo, né? Universidade hoje falar de Jesus tem que ter muita convicção, tem que ser realmente, está cheio do Espírito Santo, porque hoje, né, conforme a palavra de Deus diz, no mundo jaz maligno, hoje é uma descrença, né? O Evangelho antigamente era assim, era algo assim, uma honra você dizer que era cristão, sou crente. Hoje é uma vergonha, porque é tanto mau testemunho, né? Que você tem que até admitir mesmo, existem muitos pastores que estão ficando ricos, mercenários, né? Mas existe o pastor verdadeiro, como a gente sempre fala aqui, né? Aquele que realmente cumpre o ministério, que o Senhor deu um dom, um chamado, pessoas íntegras, homens de Deus, que estão cuidando de ovelhas, não estão enriquecendo, né? Mas é um fato, e isso tem sido vergonha, né? Para o cristão. Vamos passar. A ressurreição dos salvos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Isso, nós falamos sobre isso na aula anterior, né? A ordem, primeiro, aqueles que morreram em Cristo, depois, aqueles que estiverem vivos, né? Seremos transformados. Vamos passar. Isso aí nos ensina o seguinte, que Maria não ressuscitou, está sentada à direita de Deus. Aqui diz que Jesus é a primícia, e os que são de Cristo na sua vinda. Então Maria, Pedro, Tiago, João, todos que morreram em Cristo, são ressuscitados na sua vinda. Então você pode dizer que Maria ressuscitou, está intercedendo por nós? Não é bíblico. Esse é muito importante isso aqui, ó. Os que são de Cristo na sua vida. Maria também foi salva por Jesus, está lá em Lucas. A minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Ela fez um cântico agradecendo que foi escolhida para ser mãe de Jesus. A minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Ela também foi salva por Jesus, porque atentou na pequenez da sua serva. Todas as nações me chamarão feliz, bem-aventurado, porque foi escolhida para ser mãe de Salvador. Só isso, o papel dela foi importantíssimo. Acabou aí, tá? Os que são de Cristo na sua vinda. Maria não ressuscitou, nem
Tiago, nem Pedro, irmão, está lá em corpo, descendendo por nós. Então o espírito dele está lá esperando a ressurreição de quando Jesus voltar. Pastor, eu também aprendi assim, né? Eu também aprendi dessa forma, né? Eu tinha uma rainha, falo com muito carinho para você que está me ouvindo, de repente, né? Você também crê assim, aprendeu assim, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é a primícia dos que dormem, né? Depois dele, nunca ninguém ressuscitou, todos estão aguardando, inclusive Maria. Mas é um desvio ao longo dos anos, né? Houve um desvio doutrinário. E como também tem uma outra corrente, pessoas que se dizem cristãs e que não creem na ressurreição. Então são esses desvios, mas nós precisamos, assim, com muito cuidado, com muito carinho, mostrar para você o que está escrito na palavra de Deus. Agora cabe a você fazer a sua própria escolha, né? Então vamos passar. Conclusão. Em breve, a Igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus nós estamos esperando esse momento, né, glorioso, espantoso, sobrenatural. Aliás, nós estamos falando de coisas sobrenaturais, né? Que é o arrebatamento da igreja. Vamos passar? Espera aí só um pouquinho, volta ali. Você está se vendo aqui? Você está por aqui? Você tem que estar por aqui, ó. Amém. Tá? Você tem que estar por aqui para subir nesse momento. Vamos passar. O apóstolo Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso. Então ele vem explicando, né? E chega um momento que ele fala, é até um provérbio, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem esperança, então cai fundo aí na gandaia, não tem esperança. Mas Paulo continua dizendo: olha, não se engane não, vamos passar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, né? Não é bem assim que a banda toca não, né? Então vamos ver, não se deixe enganar por quê? Vamos passar. Atenção, não se deixem enganar. As más companhias destroem os bons costumes. Isso, outra versão já diz as Más conversações. Isso, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Não se deixe enganar, né? Não é por outro caminho. Jesus é o único caminho, né? Então a gente precisa estar focado na palavra de Deus. Quer falar, pastor? Os gregos não acreditavam na ressurreição. Paulo pregou lá em Atenas, eles viraram as costas e deixaram Paulo falando sozinho lá, em Atos 17, né? Não nos enganemos. Então, comamos e bebamos. Se prostituir também, o gnosticismo pregava, você pode degradar o corpo, porque ele não vai ser destruído para prestar conta dos seus atos, não. Os gregos criam isso, uma coisa diabólica, doutrina diabólica, o gnosticismo, né? E a gente não pode deixar de dizer, né? Muita gente íntegra, muita gente sincera, mas crê na reencarnação. Na palavra de Deus, ela ensina sobre ressurreição. Então é um momento assim que a gente não pode deixar de falar a verdade, né? Talvez você tenha aprendido assim há tantos anos, né? Mas pegue a palavra de Deus. Não adianta, por exemplo, pegar parte do Evangelho de Jesus. Não, eu aceito uma parte, a outra parte não. Então, é o destino da sua alma que está em jogo. A gente precisa dizer o que está escrito na palavra do Senhor. Vamos passar? A ressurreição de Jesus Cristo é o penhor, garantia da nossa ressurreição. Isso. O que é o penhor, né? Antigamente se fazia isso, deixava lá umas joias, né? O penhor, isso era tipo uma garantia. Você pegava aquele dinheiro, depois você devolvia. Então a ressurreição de Jesus é a nossa garantia, porque Ele ressuscitou. Eu tenho certeza que eu vou ressuscitar, até porque o Espírito Santo nos concede essa convicção, esse fogo na alma, né? Eu moro aqui, mas eu não sou daqui, não tem nada a ver com esse mundo, né? O sistema desse mundo, né? Nós temos outros princípios, outros valores, né? Andamos por fé. Vamos passar. Ressuscitados com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso, esse versículo a gente tem falado bastante, né? O que Paulo diz, né? Se você ressuscitou com Cristo, você ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, foi lavado no sangue de Jesus, tem seus pecados perdoados. Então, se você ressuscitou com
da terra. Você agora é um soldado de Jesus, você tem uma missão, né? A grande comissão que o Senhor entregou para a igreja, pregar o Evangelho, está cheio do Espírito, né? Vivemos aqui nesse mundo, mas temos os nossos valores estabelecidos na palavra do Senhor. Vamos passar. Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Olha que coisa maravilhosa, né? Então Paulo explicando para aquelas pessoas, aqueles falsos mestres que haviam enchido a cabeça lá dos crentes, né? Que dizia que não tinha ressurreição, e agora eles perguntam lá no versículo 35, capítulo 15, afinal de contas, como é que ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Vamos saber? Vamos passar? Vamos assistir o próximo vídeo? Continua no próximo vídeo. Ok?